Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Você está pronto para receber? Abra sua Bíblia no Salmo 16 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua tradução da Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza. Salmo 16, 11. O texto sagrado diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita ou na tua destra, há delícias perpetuamente. Acho que nós temos o texto projetado, temos. Almeida atualizada, praticamente a mesma coisa. Você pode repetir esse versículo comigo? Não apenas por efeito didático, eu creio num poder em declarar a palavra de Deus. Podemos, acho que dá até para falar juntos, tipo na escola, quando a gente vai naquela cadência que todo mundo consegue. Então vamos comigo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Bom, salmista Davi, que obviamente está falando pelo Espírito de Deus, ele fala a respeito de algo que não se vê sozinho. Tu me farás ver, é uma declaração a respeito de uma intervenção divina. Então, se pudesse ser visto o que ele está dizendo, de forma natural e espontânea, não era necessário uma intervenção de Deus. Se Deus nos faz ver, não dá para ver sozinho. Como Deus nos faz ver, vou deixar para o final da mensagem. Mas ele segue e diz o que Deus nos fará ver: os caminhos da vida. Essa ideia de caminho ao longo da Escritura, ela pode ter aplicações distintas, mas tem um senso comum. Qual é o senso comum? Caminho é um trilho que te conduz a um destino. Então você não se move por ele aleatoriamente ou sem destino. É sempre, né, a escolha do caminho é feita visando alcançar o destino. Isso, quando nós falamos, por exemplo, do Evangelho, hoje em dia a expressão coletiva da nossa fé nós chamamos de cristianismo. No livro de Atos era chamado de o caminho. Mas quando você pega a ideia bíblica de caminho, ela se amplia além do projeto de salvação. E muitas vezes ela também está relacionada com um propósito, um trilho que conduz a um destino. O salmista está dizendo: Tu me farás ver os caminhos da vida. A ideia de caminhos no plural não significa que quando falamos de salvação haja outra opção além de Jesus, mas eu creio que ele está falando a respeito daquilo que é o plano de Deus para cada um de nós, mas a rota que individualmente cada um de nós precisamos pegar. Eu não sei você, mas várias vezes já me indaguei qual é o propósito da criação. Por que Deus criou a humanidade? E talvez nenhum outro texto da Bíblia explique de uma maneira tão objetiva, né, nos dê essa resposta do motivo da criação, como quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas. Atos capítulo 17, versos 26 e 27. Aliás, Atenas era o maior palco da filosofia do mundo dos dias de Paulo. Talvez nenhum outro lugar da terra tivesse tanta gente por metro quadrado, fazendo os mesmos questionamentos existenciais básicos: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para aquela gente sedente de resposta, Paulo diz assim: de um só homem, o que é uma clara referência a Adão. De um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens, incluindo a gente. E aí o texto diz assim: para quê? Para que é um indicativo de propósito? Para que o buscassem. Qual a razão de Deus, através de um, ter feito todos nós? O propósito é muito claramente revelado na Escritura: para que nós o buscássemos. Então, basicamente, nós podemos dizer e declarar que você existimos para buscar a Deus. Então, quando falamos dos propósitos ou caminhos da vida, aonde esse trilho deve nos levar? Ao lugar da presença de Deus. E é disso que o salmista fala, quando ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na sequência ele diz: na tua presença, porque é para lá que eles levam, a plenitude de alegria. E aqui é importante reconhecer não só onde esses caminhos levam, mas o que é que nós vamos usufruir quando chegamos lá. Não apenas alegria, não apenas um pouco ou mesmo muita alegria, mas plenitude de alegria. Em nenhum outro lugar, ou na verdade em nenhuma outra pessoa, nós podemos experimentar a mais perfeita, plena, completa, satisfatória medida de alegria, a não ser na presença de Deus. E ele não trata dessa alegria como fosse um sentimento etéreo, vago, algo subjetivo. Ele traduz isso numa linguagem específica: delícias, ou seja, deleites. E não deleites passageiros, deleites perpétuos, deleites eternos. Isso me faz pensar bastante na relação
que Adão e Eva tinham com Deus lá no início. Antes da queda, antes do pecado original, aqueles dois desfrutavam de perfeita comunhão com Deus. Significa que eles tinham acesso à plenitude de alegria. Tinham a mais completa medida de realização que sequer é possível mensurar, calcular, imaginar. Mas ainda assim, Deus não impediu que eles tivessem acesso a outras formas de alegria, ainda que inferiores. Quando Deus, por exemplo, olha para o homem, depois de tê-lo criado, e diz, não é bom que o homem esteja só, e resolve colocar em execução o projeto eterno do casamento, do matrimônio, e diz ao homem, eu vou lhe fazer uma adjutora, uma auxiliadora, né, idônea. Deus estava dizendo ao homem, eu não me oponho que você tenha outras formas de alegria. Além da realização espiritual, que você tenha gozo emocional, deleite físico. Assim também como quando Deus decide criar todo tipo de alimento. Paulo diz em 1 Timóteo 6,13 que Deus fez o estômago para os alimentos, alimentos para o estômago, e a ideia não era só nutrição. Porque Deus caprichou na variedade. Deus diz para Adão lá no Éden, vocês podem comer de toda árvore no jardim. Esse toda na minha Bíblia, eu brinco que está em negrito e caixa alta. Né? A ênfase na diversidade. Porque Deus podia ter feito uma única fruta, com uma única cor, cheiro, tamanho, textura, sabor, né? E que tivesse todos os nutrientes. A nutrição estaria garantida, a sobrevivência estaria garantida, mas ia ser um tédio passar o resto da vida comendo a mesma coisa. Mas Deus caprichou. Caprichou na diversidade, na variedade de texturas, cheiros, sabores, cores, tamanhos, frutas sazonais, você não vê a hora da estação voltar, né, para acessar de novo. Então Deus estava dizendo, não me importo, e comida na doutrina bíblica não é só fonte de nutrição, mas também de prazer. Deus está dizendo, não me importo que vocês tenham outras formas de deleite. Mas Deus estabelece limites. E diz, mas daquela árvore vocês não podem comer. Porque no dia em que comerem, certamente vão morrer. E quando Deus fala de morte, ele não falava de morte física, pelo menos não imediata, mas ele falava de morte espiritual, que tem a ideia de separação, de desconexão. E infelizmente aquele casal que vivia plenitude e alegria, que já tinha outros gozos adicionais, resolveram atravessar o limite do proibido. E a consequência nós sabemos exatamente qual foi. Um problema não só deles, mas uma conta que a humanidade toda paga até hoje. Paulo faz uma releitura do que aconteceu em Gênesis, em Romanos 5,12, e ele simplifica assim, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E a conta está sendo paga até hoje. E honestamente, eu passei a me questionar o que leva a gente, como Adão e Eva, que acessar o lugar da plenitude e alegria, com direito a alegrias inferiores adicionais, a ir buscar alegria e realização no lugar que não deveria. Uma certa ocasião vi um pregador, e obviamente a intenção dele era boa, gerar em nós zelo, e ele dizia, o pecado não oferece nenhuma alegria. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. A Bíblia não diz que o pecado não oferece prazer, mas é passageiro, efêmero. Como a gente diz lá no sul, onde eu moro, Curitiba, é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito e se entrega pouco. E a verdade é que pode haver um deleite momentâneo, que é muito, muito transitório e passageiro. Mas a conta depois é amarga, as consequências são dolorosas, são terríveis. Então, eu não posso dizer que não há prazer no pecado, mas é fato que não há alegria permanente, não há alegria duradoura, não há nada que justifique um prazer momentâneo com a conta tão amarga. E o que leva a gente, como Adão e Eva, a trocar o que eles têm por algo como o pecado. Mas de repente, depois da queda, Deus vai ativar o plano eterno da salvação. Deus não foi pego de surpresa. Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem que ele criaria para buscá-lo iria rejeitá-lo, iria pecar, iria se afastar. Deus tinha um projeto de restauração e Deus seja louvado por isso. E Davi, pelo Espírito, está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Ele está dizendo, o homem pode ter sido expulso do jardim, nós podemos ter sido privados da sua presença, mas nós vamos pegar o caminho de volta. Nós vamos reencontrar esse trilho que nos leva ao lugar da sua presença. Jesus chama Davi de profeta, os apóstolos são explícitos em dizerem que ele falou pelo Espírito de Deus. E aqui ele está falando de algo, aliás, essa declaração vem no contexto de um salmo que é repetido no Novo Testamento como messiânico, falando a respeito de Jesus.
E Davi está tendo vislumbres da redenção. Mas ele não só está enxergando além da realidade dos seus dias, ele é alguém que viveu de uma forma como quase ninguém da sua época viveu. Não apenas os homens da sua geração, a gente pode dizer que de todo o Antigo Testamento, ninguém foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, a não ser Davi. E não foi ele que se chamou, foi Deus que o chamou. E Deus não o chamou assim porque Davi fosse perfeito, porque nós temos registros de que ele não era. Mas era alguém fascinado pela presença de Deus. Alguém que no Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu vou buscá-la, que eu possa habitar todos os dias no seu santuário, contemplar sua formosura, inquirir no seu santo templo. Ele era alguém fascinado por Deus. Foi um grande conquistador, sem dúvida. Nunca antes a nação de Israel havia possuído a totalidade da terra prometida, a não ser sob a liderança e o governo de Davi. Mas mais do que um homem de conquista, era um adorador por excelência. Um compositor de canções que marcam história até hoje. Um homem que inventava instrumentos musicais aos montes, porque dizia: o que nós temos não é suficiente, a gente tem que ter toda a diversidade e aperfeiçoamento do que vamos fazer para louvar a Deus. Ele foi um homem muito além do seu tempo. Mas mesmo esse Davi, que entra num lugar de comunhão, intimidade, chamado de homem segundo o coração de Deus, que está tendo vislumbres da redenção, que vive algo diferente, ele também consegue em algum momento a façanha de ultrapassar o limite do proibido. E normalmente nós só falamos do pecado de adultério com Batseba, mas esquecemos de que, para encobrir o primeiro pecado, ele cometeu um outro ainda mais grave, o homicídio de Urias. Nós sabemos que Davi se arrependeu, foi perdoado, restaurado por Deus, mas as consequências que vêm depois são amargas. Natã, profeta de Deus, olha para ele e diz: teu pecado foi perdoado, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da sua casa. Teu pecado foi perdoado, mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Nas minhas contas, levaram pelo menos 11 anos, até que Absalão montasse uma tenda na frente do palácio. Talvez 11 anos depois, Davi pensasse: não vai rolar mais nada. Mas as consequências ainda estavam chegando, e elas foram inúmeras. O que leva alguém como Davi, que entra nesse lugar de profunda comunhão, a trocar isso por uma alegria tão passageira, com resultados tão desastrosos? O que leva a gente como Davi, Adão e Eva, assim como Davi, trocar, fazer essa troca? E a pergunta a ser feita não é só essa. Uma outra pergunta pertinente aqui é: isso é exclusividade deles? Ou pode acontecer comigo e com você? O que Hebreus capítulo 3 diz no verso 12: tenham cuidado, irmãos. A expressão tenha cuidado é: abre o olho, fique esperto, preste atenção. Ou você preferiu uma versão mais pentecostal de crente raiz: vigia, varão. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. Almeida Atualizado diz: um perverso coração de incredulidade. Tenham cuidado, irmãos, que não haja em nenhum de vós, hipoteticamente, falando em termos de potencial de risco, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas a advertência feita é justamente porque não precisa acontecer. Pode no sentido de risco. Mas Deus nos chama ao cuidado para que isso não se torne algo que a gente trate como fatalidade ou inevitável. É evitável. Depois de dizer isso, no verso 13 ele diz: pelo contrário. O que é o contrário de se afastar do Deus vivo? É permanecer próximo, pertinho, colado. Ou como diz o mineiro, agarrado nele. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Engano. Porque, como dissemos antes, é muita manchete para pouca notícia. O pecado nunca entrega o que ele promete, mas tem seduzido e afastado muita gente do lugar da plenitude e alegria. E, honestamente, ao ver essas declarações de gente que falhou, ao ver advertências para que eu e você não falhemos, eu tenho nos últimos anos, principalmente depois de mais de 3 décadas de pastorado, de ver tanta gente que já teve encontro real, experiências profundas, uma vida extraordinária com Jesus, sucumbir à queda.
Eu tenho constantemente questionado o que levam as pessoas a perderem a sensibilidade para com Deus. E a pergunta que eu faço não é porque eu queira perder, é justamente para que o processo possa ser evitado. E foi no meio de todo esse questionamento que Deus me guiou a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Mas para finalizar essa grande introdução, alguns anos atrás eu fui convidado por um pastor, que é um dos gigantes espirituais dessa nação, que eu respeito e admiro, para falar numa conferência de líderes. Quando estava para embarcar no avião em Curitiba, minha cidade, em direção ao lugar do evento, eu recebi dele uma mensagem dizendo: Subirá, quando você chegar, alguém vai te pegar no aeroporto, vai te levar direto para um restaurante, onde eu, com os outros preletores que já estão aqui para o evento, nós vamos almoçar junto e nós estamos te esperando lá para almoçar junto. Eu respondi para ele, falei: pastor, vai ser uma alegria estar com vocês, sentar à mesa, compartilhar, falar das coisas do reino, mas só para evitar um constrangimento, deixa eu te avisar, eu não vou comer hoje, não vou almoçar com vocês, só vou sentar à mesa. Ele falou: não, então faz o seguinte, vá para o hotel, à noite a gente senta para jantar. Eu falei: então, é que à noite eu também não vou comer. Aí ele falou: não, entendi, você deve estar jejuando. Então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente toma um café da manhã junto. Falei: pastor, o senhor não tentar de refeição em refeição, eu não vou comer nem um dia. Ah, não, entendi, isso virá. Depois nós falamos. Quando nós nos encontramos, ele falou: quantos dias você já está jejuando? Falei: alguns. Ele falou: quantos mais vai? Falei: mais alguns. Ele falou: você se incomoda se eu te fizer algumas perguntas sobre jejum? Falei: de jeito nenhum, pastor. Ele falou: eu sofro de gastrite. Ele me falou: eu nunca vi mais de um dia de jejum na vida. Eu não sei, não tenho ideia do que são esses jejuns prolongados que você faz. E ele falou: honestamente, acho que eu não conheço ninguém que se lance aos jejuns prolongados como você faz. Você já tinha lido meu livro, A Cultura do Jejum? E ele falou assim: posso fazer algumas perguntas? Falei: claro. E eu estava esperando perguntas sobre a fisiologia do jejum. Mas ele olha para mim e dispara logo de cara, querendo saber o meu propósito. O que tem te levado com tanta frequência, paixão, dedicação a esses jejuns prolongados? Eu sorri com aquela satisfação de quem está esperando uma pergunta dessa há muito tempo. Eu falei: pastor, se o senhor me perguntasse isso quando eu tinha 18 anos de idade, eu teria te respondido que era fome pelo sobrenatural. Aos 18 anos de idade já fazia de 3 a 7 dias de jejum na água quase todo mês. E eu fazia isso porque os mais velhos diziam: se não jejuar e orar, você nunca vai ver o poder de Deus. Eu não queria um ministério exercido na força do braço, eu queria ver o poder de Deus. Falei: se o caminho é esse, vamos cair para dentro. E eu falei para ele: hoje, anos depois, eu posso te garantir que o jejum, combinado à sua irmã gêmea, oração, é uma ferramenta de acesso ao sobrenatural. Mas hoje eu trato isso como consequência, como efeito colateral, um bom efeito colateral, maravilhoso, diga-se de passagem, mas não é mais meu propósito. Ele insistiu, eu falei: qual é o propósito hoje? Eu olhei para ele, talvez foi o momento da minha vida que eu encontrei a melhor definição. Falei: a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando falei isso, ele é um mestre de Bíblia, um estudioso, a biblioteca ambulante, mas ele me olha com curiosidade e diz: me fale mais sobre isso. Eu falei: pastor, para te explicar algo espiritual, vou começar pelo físico. As pessoas costumam dizer que a água não tem sabor. Quem jejua discorda. Porque o paladar da gente, depois de alguns dias, ele começa a ficar muito apurado. Pela própria limpeza e desintoxicação que o corpo passa, pela falta daquela enxurrada de sabores diferentes na boca da gente. Enfim, quem jejua não concorda que a água não tem sabor. Tem muito sabor. Meu médico, por exemplo, que me acompanha nos jejuns prolongados, ele exige não só que eu me hidrate muito, tome muita água no jejum, mas ele faz questão de me cobrar uma água alcalina, de pH alto. Só que quanto mais alto é o pH da água, de 7 para cima, já está entrando no departamento da alcalino, quanto mais alto é o pH da água, mais salobre é o gosto dela. Só que quando a água tem gosto bom, normalmente o pH é ruim, é baixo. Então, existe um recurso que você resolve os dois problemas. Se o pH já está bom, mas o gosto está ruim, ou se o gosto está bom, mas o pH está baixo, qualquer um dos dois casos a gente resolve pingando limão na água. Quando o pH está baixo, o limão vai alcalinizar a água. Quando já está alto, mas o gosto está ruim, ele vai mascarar o sabor. E é uma ferramenta que a gente usa. E eu falei para ele, eu estava num evento alguns dias atrás, antes de estar aqui com você, e os pastores saíram para a refeição, fui com eles só por companhia, porque queria
continuar a compartilhar as histórias, as experiências. Mas um deles estava meio incomodado de eu estar indo em jejum. Eu falei para ele, fica tranquilo que hoje é dia de banquete. Mas ele falou para mim, mas é jejum, não é? Eu falei, mas hoje vou tomar água com gás, com limão espremido. Eu falei, para quem está jejuando é banquete, filho. Eles riram. E aí quando chegou lá eu peço a tal da água com gás e o limão espremido. Quando o garçom trouxe a água, estava tudo certo, mas quando ele botou o copo do lado, eu estava esperando um copozinho pequeno. A gente brinca que é aqueles copos de pinga de bar, que o cara normalmente põe meio limão ou no máximo um limão. É raro um restaurante fazer algo diferente. Ele trouxe um copo grande cheio, até quase a boca. Quando eu vi aquilo tudo, eu pensei, acho que ele entendeu errado. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada ou suco. Só que antes de reclamar, eu fui conferir e dei só uma provadinha. E quando eu provei, eu percebi que estava doce. Então eu chamei o garçom e falei, amigo, eu acho que eu não me expliquei, ou você não me entendeu. Eu só queria o sumo do limão, não uma limonada. Ele falou, mas isso não é limonada, é só o sumo do limão. Eu falei, impossível, está doce. Ele olha para mim com a cara de espanto e diz, impossível, digo eu, que vi o cara da cozinha espremer só limão aí. Não tem outra coisa que não seja limão aí. Eu pensei, eu estou doido. Peguei o copo, provei de novo. Eu pensei, eu estou doido. Quando provei, falei para ele, está doce. Ele bota a mão na cabeça e diz, não pode. O pastor sentado à minha frente, do outro lado da mesa, toma o copo da minha mão e diz, deixa eu ver. E ele dá um gole. Quando dá um gole, ele faz uma cara de azedo. Ele disse para mim, pelo amor de Deus, Subirá, você deve estar maluco, tem nada de doce. Isso é só limão. Eu pensei, eu estou doido mesmo. Eu provei a terceira vez. E eu insisti, eu falei, está doce. Ele achou que o doido fosse ele. Provou de novo. Fez cara de azedo outra vez. Aquilo gerou curiosidade na mesa toda. Todo mundo começou a provar meu limão, quase fiquei sem. Adiantou nada o cara ter mandado tanto. Mas todo mundo olhava para mim com a mesma cara de azedo e dizia, meu amigo, você está maluco, não tem nada de doce. Foi só essa hora que eu lembrei do jejum. E eu pensei ao jejum. E eu me dei conta que eu estava percebendo a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. O que estava azedo para todo mundo estava doce para mim. E quando contei essa história, eu falei, pastor, o jejum tem feito pela minha vida espiritual algo parecido com o que ele faz pelo meu paladar. Então há momentos que eu estou com a Bíblia aberta. E a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebi? Há momentos que eu estou no meu tempo de oração, adoração, e a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia? Eu falei, uma das coisas mais extraordinárias que eu tenho descoberto no jejum é a capacidade de perceber deleites que eu não percebia antes. O foco da minha mensagem hoje não é o jejum, não se aplica só a isso, mas não tem como desatrelar a prática do jejum do assunto que eu vou falar. Então, em algum momento no final, a gente volta nessa página, mas eu quero usar essa ilustração e te chamar a entender alguns princípios que nesse questionamento, o que tem roubado a sensibilidade de alguns, por que perdem, né, a sensibilidade para com Deus, por que estão desconectando, trocando os deleites superiores que poderíamos ter na presença de Deus por inferiores. Deus me guiou a um processo de entender algumas dessas verdades. Eu gosto muito de ler a Bíblia toda em períodos pequenos. E muitas vezes ler literalmente de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, olhando um assunto só, quase que versículo por versículo. Porque um hábito que eu tenho criado estudando a Escritura é tentar encontrar padrões, aquilo que é recorrente, que se repete ao longo da Escritura. E o que eu quero compartilhar com você, eu percebi que é um padrão. Primeiro tópico que eu quero abordar aqui é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Então vamos lá, Mateus 6,21, Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se ele começa falando de tesouro físico, porque diz, não juntem para vocês tesouros na terra, no verso 19, ele depois vai falar de algo que não é físico e literal, juntem tesouros no céu. E aí ele conclui no verso 21, por quê? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, leia aqui em tesouro, não tesouro literal, mas percepção de valor. Aquilo ao qual eu e você atribuímos valor, ele define uma espécie de trilho que aponta diretamente para um destino, aquilo que damos valor. A percepção de valor não define só o trilho, ela é a força motriz que nos arrasta, que nos atrai por aquele trilho em direção àquilo que nós valorizamos. Isso não vale só porque é espiritual, gente.
Nós podemos aplicar isso ao que é físico. Quando a pessoa me diz, não tenho tempo para fazer determinada coisa, primeira coisa que eu penso, o que lhe falta não é tempo, é percepção de valor. E às vezes a pessoa está deixando de fazer algo que não é importante, não deveria ser feito. Então não estou nem julgando se é certo ou errado. Mas quando alguém diz, não tenho tempo, eu inevitavelmente penso, o que falta não é tempo, é percepção de valor. E se ele tiver certo, que bom que ele não dá valor a isso. E se tiver errado, eu penso, que pena que ele não dá valor a isso. Mas isso é verdade tanto no natural quanto no espiritual. Se você não entrarmos numa percepção de valor da presença de Deus, nós nunca vamos cruzar uma linha de mediocridade para entrar num lugar profundo. E quando eu falo disso, nós não podemos negar que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, não deis aos cães o que é santo, e nem lancem pérolas aos porcos. Jesus não estava acreditando que a gente ia literalmente pegar pérola, um tesouro de grande valor e jogar para os porcos. Jesus está usando uma alegoria para dizer, não entregue algo de valor para quem não reconhece o valor do que você está oferecendo. Agora, a pergunta honesta, o Deus justo, coerente, nos mandaria fazer algo que ele mesmo não faça? Não dá pérola aos porcos se ele mesmo desse? É lógico que não. Isso significa que Deus também não dá nada de valor para quem não reconhece o valor do que ele tem a oferecer. Quem está acompanhando? Um dia desse, um irmão da igreja me abordou e falou, pastor, eu tenho uma dúvida aqui, algo que está me pegando quando eu leio a Bíblia. Ele olha para mim e fala assim, olha, eu até entendo o Jacó trollar o irmão Esaú, naquela negociata da primogenitura, essa dinâmica de carnalidade, essas coisas que acontecem de família. Mas ele olha para mim e fala, pastor, me explica a façanha do Jacó conseguir fazer os céus validarem a transação entre ele e o irmão. Porque ele conseguiu que os céus validassem a transação comercial ali feita. Como é que ele conseguiu isso? Olhei para esse irmão e falei, a Bíblia não diz em lugar nenhum que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Claro que sim, ele virou herdeiro. Falei, virou herdeiro por consequência, mas a Bíblia não diz o que você está falando. Falei, se você voltar lá no livro de Gênesis e depois ler a declaração de Hebreus falando do episódio, o que você vai encontrar escrito é que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Os céus nunca validaram o ato de compra de Jacó. Eles validaram o desprezo de Esaú. E como Jacó era o irmão, o sucessor como herdeiro, ele simplesmente é contemplado. Agora, ainda que agindo por métodos carnais, alguns de nós diríamos até mesmo questionáveis, no mínimo Jacó tinha algo que o irmão não tinha, ele valorizava aquilo. E dizia, o que você está jogando fora, eu pago o preço que for, porque eu quero ter. Então preste atenção, se você não damos valor, nós não vamos longe no plano espiritual. E aí algo que eu e você precisamos entender, que a moeda de troca no reino de Deus é o interesse. Eu sei que o termo moeda de troca eu ouvi de alguns. Que as pessoas falam, pastor, mas não é pela graça mediante a fé? Eu digo, quando você usa a expressão graça mediante a fé, você já entendeu que a Bíblia está falando de uma interação. Romanos 5,2 diz que pela fé nós temos acesso à graça. Tudo que Deus disponibiliza na graça é acessado pela nossa fé. Ou seja, para acessar o que Deus libera, você tem que entrar com algo, fé. Então muitas vezes a Bíblia usa essa ideia de uma transação comercial como uma alegoria. Não no sentido de compra que nos leve a pensar em mérito. Mas, por exemplo, o próprio Jesus usou ilustrações como essa. Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vistes, colírio a fim de ungir os teus olhos. Ele está falando de comprar com dinheiro literal? Lógico que não. Mas quando ele usa a expressão, eu quero que você venha comprar de mim, ele está dizendo, eu tenho algo a oferecer, e para acessar o que eu tenho, você tem que me dar algo. E aí nós não estamos falando de mérito, nós estamos falando de interação. Quem está entendendo? A moeda de troca no reino de Deus é o interesse. Olha o que diz Isaías 55:1. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Ele está dizendo, vocês não têm dinheiro, mas eu estou chamando para vir comprar. Ele não está falando de uma compra literal, até porque para quem não tem dinheiro, normalmente a gente entende que o caso é doação, é o vulgo 0,800 na faixa. Mas olha o que ele diz, vocês que têm sede, ele está chamando um grupo específico, venham às águas.
Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. Apocalipse 21, todo aquele que tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. Deus sempre está oferecendo água para o sedento. Por quê? É quem valoriza a água, é quem vai aproveitar a água, é quem não vai desperdiçar a água. Às vezes a alegoria usada é fome em vez de sede. Mas seja fome, sede ou qualquer outra coisa, o elemento comum é o interesse, é a valorização. E nós precisamos entender que isso é princípio no reino espiritual. E por que eu gastei tempo estabelecendo essa fundamentação? Para fazer uma pergunta. O que nos impede de valorizar mais a Deus? Eu não estou insinuando que nós não estamos buscando a Deus. Mas vamos ser honestos, tem espaço para melhorar. E se a gente poderia estar buscando mais, significa que nós não estamos valorizando tudo que deveria. Porque se a gente estivesse valorizando mais, estava buscando mais. Então a pergunta prática, que pode mudar a minha e a sua conduta diária, é o que nos impede de valorizar mais a Deus. Eu citei antes Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Alguns versículos depois, Mateus 6:24, Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vão odiar um e amar o outro, ou vão se dedicar a um e vão desprezar o outro. E diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O que Jesus estava dizendo é, quando as outras coisas são valorizadas, a ponto de chegar num lugar de importância parecido com o de Deus, elas se tornam concorrentes. E quando nós valorizamos as coisas em detrimento, em vez de Deus, nós temos um problema sério. Então eu diria para você que o grande problema é a valorização das coisas em detrimento do valor de Deus. Mas nós não estamos falando de coisas qualquer. Em Lucas, no capítulo 8, Jesus, na parábola do semeador, está falando de sementes diferentes. A primeira nem frutificou, foi abortada. A segunda e a terceira deram frutos, mas se perderam. A última deu fruto e tudo terminou como deveria terminar. Quando Jesus fala da segunda e a terceira, ele fala da semente que caiu no solo pedregoso e fala da semente que caiu entre espinhos. Um dos evangelhos, onde Lucas, diz que os espinhos cresceram. Que o problema dessa desgraça do espinho é que se você não tira da sua vida, ele vai crescer, ele nunca fica do tamanho que está. O que é que são esses espinhos? O que é que tem o poder de sufocar a palavra de Deus, de concorrer com ela na minha e na sua vida? Lucas capítulo 8, verso 14 diz, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, riquezas e prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Outras traduções, como Almeida atualizada, em vez de preocupações, diz cuidados, em vez de prazeres, diz deleites, são sinônimos. Vamos ser honestos. Eu, particularmente, acho que a gente já não prega o suficiente sobre preocupações da vida. Podemos falar mais. Eu acredito que a gente não fala o suficiente sobre o perigo real de riquezas. E não estou negando o plano de Deus de provisão e prosperidade. Mas o mesmo Deus concedeu isso, ele fez advertência, e daqui a pouco vou falar disso. Mas se tem um assunto que a igreja fala menos ainda de tudo isso, é o tal dos deleites ou dos prazeres. Nós falamos que desde o início, Deus nunca se opôs a que o homem tivesse outras formas de deleite, desde que não fossem os ilícitos, pecaminosos. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo que não se opõe e que nos permite ter, e tem hora que ele faz promessas revelando o desejo dele de que a gente tenha, a gente não pode ignorar que ele também adverte contra algumas dessas coisas, ou a forma como lidamos com ela. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, verso 10, Deus está falando para aquela geração que saiu do Egito e está indo rumo à terra de Canaã. Vocês comerão, se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Deus está dizendo, eu quero trazer provisão abundante, fartura. Vocês vão agradecer, não é só antes, vão agradecer depois. Eu não sei você, mas tem muita comida que eu agradeço a Deus antes e depois, de tão bom que é. O almoço de hoje eu estou agradecendo até agora. Mas depois de prometer isso e dizer, vocês vão comer, vão se fartar, vão louvar o meu nome, e Deus está falando de algo que ele ia proporcionar e que poderia fortalecer o relacionamento com ele. Na sequência, Deuteronômio 8:11, Deus diz assim, mas tenham cuidado, para que depois de terem comido e se fartado, depois de terem prosperado, de terem construído casas, que o coração de vocês não se esqueça do Senhor seu Deus.
Deus está dizendo, eu quero dar abundância, eu quero dar fartura, mas preste atenção, se você empolgar demais com esses deleites, eles vão concorrer com o lugar de importância que eu tenho. Deus está dizendo, não quero deixar vocês sem, mas se vocês não souberem lidar com isso, vai dar ruim. E aí eu e você precisamos entender, quando a Bíblia fala de prazeres na perspectiva do cristão, evidentemente não está falando dos prazeres ilícitos do pecado. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Durante anos eu li esse versículo achando que estava falando das circunstâncias, que tudo vai ficar mais tenso e pesado no tempo do fim. Mas quando você olha o verso 2, ele diz, pois os homens serão. E aí começa uma lista de adjetivos que nós vamos ler junto aqui. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, vamos continuar no verso 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, verso 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, a verdade é que o texto, quando você olha os adjetivos anteriores, parece estar falando dos ímpios. Mas quando ele usa essa expressão, e é curioso observar, a Nova Almeida, a tradução que eu estou usando, ela simplesmente diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a pergunta é, quando ele fala de alguém que é amigo de Deus, ele poderia estar falando do ímpio? É uma pergunta. Você acredita que ele poderia estar falando do ímpio? Não, porque Romanos 5 diz que os ímpios são inimigos de Deus. Só pode se tornar amigo quem passou pela pacificação, pela reconciliação do sangue de Jesus. Então alguém já se tornou amigo de Deus, mas agora ele se tornou mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Vocês conseguem pôr a Almeida atualizada, que também estava aparecendo aí do 2 Timóteo 3? Ok, também diz mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Só checando aqui. Quando ele fala de alguém ser amigo, vamos ser honestos, gente, de quem a gente quer ser amigo, consciente ou inconscientemente? De quem nos agrada. Não tem que agradar em tudo, porque ninguém vai agradar em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. Você concorda comigo ou não? Esse ano eu completo 32 anos de pastorado. Há uns 30 anos atrás, eu acredito talvez já estivesse no 2º ano de pastorado. Se eu estiver errado, talvez ainda era o 1º. Eu na época sofria do que hoje eu chamo de honesticídio. Que honesticídio, em nome da honestidade, você comete tanto homicídio como às vezes suicídio. Eu tinha uma filosofia que era a verdade doa a quem doer. Pastor Ebe teve muita graça, foi muito usado por Deus para me ensinar a dizer a verdade em amor. Mas para mim era assim, bateu, levou, fala o que quer, ouve o que não quer. E aí nós tínhamos um irmão da igreja que ele vivia reclamando de tudo e de todos. Mas assim, nada era bom, ninguém prestava, todo mundo era problemático, eu já estava assim, cansando da atitude dele. Mas ele me procura no final de um culto e aquele dia o alvo era eu. E ele simplesmente chega para mim e fala, pastor, eu estou muito frustrado com você. Eu falo, por quê? Ele diz assim, porque eu vivo tentando ser seu amigo e você me bloqueia, você não me deixa entrar. Eu tento de um lado e de outro e você me bloqueia. E aí ele fez uma das coisas que eu mais detesto, comparação. Fulano não faz nada e é seu amigo. E a hora que ele fez isso, foi a mesma coisa que apertar o botão que bota o vulcão em erupção. A hora que eu vi, já tinha saído da minha boca. Falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Quando eu falei isso, ele, o que o senhor está insinuando? Falei, não estou insinuando nada, estou sendo claro, isso não foi claro bastante, eu desenho para você. Fulano é legal, é agradável, eu gosto de estar perto dele. Você é um mala, sem alça. Ninguém presta para você, não tem nada que é bom, é insuportável ficar perto de você. Você vira reclamando todo mundo, hoje sou eu. Estava admirado que eu ainda não estava na sua lista, agora entrei.
Eu falei, você honestamente consegue acreditar que o mundo inteiro é errado e só você é o certo? Eu falei, deixa eu dizer por que essa igreja não é boa o suficiente. Por causa de tu. Porque você é o problema comum que todo mundo tem aqui. Ninguém tem problema entre eles. Mas o problema comum é você. A hora que eu vi, tinha descarregado. E quando eu vi, ele estava implodindo na minha frente. Ou seja, eu estou falando de algo que não deve ser feito, fique bem claro. Viu, meu pastor? Nunca faça isso. Um dia desse alguém perguntou, pastor, hoje, com todo o aprendizado e a maturidade, o senhor falaria a mesma coisa? Eu falei, de um jeito bem diferente. Mas, gente, ninguém quer ser amigo de quem é desagradável. Então, se alguém se torna mais amigo dos prazeres do que já foi de Deus, significa que ele já teve um aprazimento maior em Deus, mas agora está se agradando mais dos prazeres. Eles não precisam ser ilícitos. Mas quando se tornam tão importantes quanto Deus, ou mais, aquilo que não é errado em si está ocupando um lugar que não deveria. Quem está entendendo, diga amém. Então a pergunta prática não é parar apenas no que nos impede de valorizar mais a Deus. Outro dia um irmão insistiu, não, pastor, certeza que esse texto está falando do ímpio. Eu falei, não, o ímpio é escravo, não é amigo dos prazeres. Tito 3, verso 3 diz que nós também éramos, no passado, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. O ímpio é escravo. A gente leu 2 Timóteo 3,4, se você olhar o verso seguinte, o 5, vai dizer, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. O ímpio não tem aparência de piedade, gente. Está falando de crente. Só que ele está mantendo a forma, a aparência no culto, mas todo o comportamento mostra que essa pessoa saiu de perto de Deus e demandou para onde? Um lugar de proximidade e amizade dos prazeres, dos deleites. Então a pergunta a ser feita não é só o que nos impede de valorizar mais a Deus, que é a valorização das outras coisas. A pergunta prática mais importante, o que nos ajuda a valorizar Deus? Então, se a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus é o problema, é só aplicar a lógica inversa. A valorização de Deus em detrimento dos problemas é a solução. Uau, pastor Luciano, que revelação. Que bom que alguém depois de 2000 anos de evangelho finalmente descobriu a chave. Não descobri nada, todo mundo sabe disso. Alguns meses atrás, quando virou o ano velho para o ano novo, muitos de vocês fizeram promessa para Deus. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou me envolver mais com Deus e a igreja. Alguns prometeram até jejuar. O problema não é a gente saber que Deus tem que ser mais valorizado. A pergunta é, como que nós saímos de um lugar de mero consentimento ou assentimento mental para um lugar de percepção? Porque aí nós temos que voltar no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Sem Deus nós não vamos conseguir enxergar certas coisas. Isso não significa que Deus haja também sem a gente. Porque tem gente que ele vai pela lógica que sem Deus eu não vejo. Então depende só de Deus, não depende de mim. Se depender só de Deus, todo mundo estava vendo, gente. Ele é o maior interessado. O que é que nós precisamos para entrar no lugar de percepção espiritual do valor de Deus? Onde eu e você possamos, a semelhança de Paulo em Filipenses 3, 7, 8, dizer, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor de quem perdi todas as coisas e considero como perda para ganhar a Cristo. Vamos considerar o que Paulo está falando, o que para mim era lucro, ganho. Ele não estava usando... Embora esteja usando uma linguagem monetária, ele não está falando de coisas de valor material. Então, quando ele diz o que para mim é lucro, ele está dizendo o que era importante, o que tinha valor. Desvalorizou. Por que é que desvalorizou? Ele diz, porque eu descobri algo muito mais valioso do que aquilo ao qual atribuía valor. E agora, comparado com esse algo muito mais valioso, que antes era importante, perdeu importância, desvalorizou. Ele diz por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Outras traduções traduziram em vez de sublimidade por causa da excelência do conhecimento. Aí em vez de traduzir por causa da suprema grandeza. E um dia curioso fui consultar os léxicos. Qual a palavra no grego? Por que um traduz sublimidade, outro excelência, outro suprema grandeza? É uma palavra de um significado amplo. Então há um desafio de tradução.
Mas em essência, essa palavra no grego hiperu significa aquilo que se sobressai, que se destaca, que se eleva. Ela fala de proeminência. Honestamente, não acho que Paulo está falando da proeminência do conhecimento. Eu acho que a ordem que Paulo está apresentando é inversa. Por causa do conhecimento daquele que é proeminente, daquele que sobressai. Ele diz, quando eu conheci aquele que está acima de tudo, acima de todos, que tem um valor incomparável, o resto perdeu importância diante dele. Já há alguns anos, Deus vem batendo nessa tecla comigo. Acho que dos 20 e tantos livros que eu publiquei, o largamente disparado da frente, mais divulgado, é um livro que eu escrevi chamado Até que Nada Mais Importe, para falar disso. Mas recentemente, ainda questionando essas coisas, como podemos chegar nesse lugar onde Deus de fato é mais importante, onde as outras coisas perdem o valor. E Deus começou a me levar para um lugar prático. E aí, eu vou mesclar todos os princípios que aprendemos hoje com a prática do jejum. Eu estava enroscado em Mateus capítulo 4. Lendo e relendo sobre o jejum de Jesus naqueles 40 dias. É um processo que eu chamo de meditação. Você lê de novo, volta a ler, lê outra vez, ora. Volta a ler, volta a orar, ora mais, lê mais. E eu fico às vezes enroscado num texto muito tempo. Às vezes são horas, às vezes são dias, semanas, meses. Tá? Fiquei enroscado em texto por anos, voltando várias vezes para orar. Eu estava dizendo, Deus, tem alguma coisa aqui que eu ainda não enxerguei. Eu sinto que é o teu Espírito que me chama a atenção, mas não vejo nada além do que eu já vi. E eu estou orando e dizendo, Deus, me ajuda a entender isso. E o Espírito Santo me questiona. O que é que Jesus respondeu? Quando Satanás apresentou a primeira tentação, eu falei, respondeu mesmo que valor nas outras, está escrito, citando a palavra. E diz, mas na primeira tentação, qual porção da Escritura ele citou? Você lembra que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está escrito, ele está citando um texto do Antigo Testamento. Eu sabia de cor. Falei para Deus, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Esse foi o texto que ele citou. O Espírito Santo me disse, vá para Deuteronômio 8, 3. E eu quero que você vá para lá comigo. Você vai perceber que, na verdade, Jesus citou o final do versículo. O texto diz... Deuteronômio 8, 3, não é o 10, o 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conhecias, para te dar a entender que, Nova Almeida atualizada diz, a fim de que vocês compreendessem, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Jesus cita a parte final. O homem não vive só de pão. De toda a palavra sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, eu posso estar com fome do alimento natural, mas a minha fome pelo pão celestial é maior. Agora a pergunta é como é que alguém entra num lugar de tamanha percepção de que o pão espiritual é mais importante que o natural. E gente, nós não estamos falando de uma fome qualquer. A Bíblia diz que foi depois de 40 dias de jejum que Jesus teve fome. Se você nunca jejuou mais do que 3 dias, não sabe o que é ficar sem fome. Porque os primeiros 3 dias, todo mundo tem fome. Por que você tem fome? A energia que movimenta seu corpo é glicose. Quando você não oferece, isso vem de um grupo alimentar que nós chamamos de carboidrato. Quando você não entrega isso, o corpo está gritando por aquela energia, aquele desconforto que nós chamamos de fome. Mas se você não está comendo e insiste em não comer, seu corpo não pode ficar sem energia. Ele migra para uma fonte alternativa de energia. Qual? Glicogênio, armazenado nos músculos e no fígado. O que é o glicogênio? Glicose que você ingeriu nas refeições anteriores, numa quantidade excedente ao que seu corpo ia queimar, foi armazenado nos músculos e principalmente no fígado. Só que esse estoque é pequeno, ele dura no máximo 3 dias. E quando acabar essa fonte alternativa de energia, o glicogênio, se você ainda está sem comer, o seu corpo vai migrar para outra fonte alternativa de energia. As reservas de gordura do corpo. O que são as reservas de gordura no corpo? Glicose que você ingeriu, em quantidade maior do que seu corpo ia queimar, maior do que ele podia armazenar como glicogênio, é transformado em reserva de gordura. Quando seu corpo começa a queimar gordura, ele vai fazer o processo inverso. Antes ele transformou a glicose em gordura, agora ele transforma a gordura em glicose, em energia. A partir do momento que seu corpo entra nesse estado, que a ciência chama de cetose, você não tem mais fome. O que seu corpo literalmente trocou
o alimento externo por um alimento interno. Quando a gente fala de jejum de 40 dias, a maior parte das pessoas te olha com a cara de impossível. Porque quem foi até no máximo 3, tem a sensação de que ele passou pelo vale da sombra da morte. Aí o cara fala assim, com 3 estou quase morrendo, imagina 40. Ele imagina, deve ser umas 10, 11, 12 vezes pior. Mas a verdade, depois de 3 dias, a fome vai embora. A vontade de comer pode ser persistente, mas normalmente não dura mais do que uma semana. Então quem já fez jejuns maiores de uma semana, você sabe que você entra num modo que o tempo todo você se sente saciado. Agora, o que significa Jesus, depois de 40, ter fome? Significa que as reservas de gordura dele se acabaram. Agora vai começar a fome literal, não o desconforto que eu e você sentimos no início. Porque o corpo vai entrar no modo de queima de tecido vivo, inanição. É um processo de morte. Se não comer a partir desse momento, não sobrevive. Agora, tenta imaginar o desespero que é esse tipo de fome depois dos 40 dias. Não aquele que você sente nas primeiras refeições. Por menos do que isso, Esaú vendeu o direito de primogenitura. E a minha pergunta para você é, fome de que está guiando a sua vida? Porque alguns de nós, em nome daquilo que é imediato, que vai satisfazer a carne, estão fazendo qualquer negócio. Mas Jesus, quando entra no modo que vai provocar, lembre que nós estamos falando de Jesus como homem, que vai provocar o mais profundo instinto do ser humano, que é o de sobrevivência. Ele basicamente responde para o diabo, você sabe que você acha que esse jogo de comida vai funcionar comigo? Eu descobri algo mais importante. O que me leva a questionar, por que é que nós não estamos com essa fome desse pão? Agora, Jesus está no final de um processo que a maioria de nós não passa. E em Deuteronômio 8:3 vem a ordem, ele te humilhou. Primeiro verbo, humilhar. Segundo, ele te deixou ter fome. Segunda ação prática, ter fome. E aí ele te sustenta com maná que vocês, nem os pais de vocês conheciam, para que vocês entendessem. O que Deus está dizendo, por meio de Moisés, é, eu tenho uma ferramenta didática, pedagógica, para ajudar a entender aquilo que vocês não entenderiam. É a resposta ao clamor, tu me farás ver os caminhos da vida. Que ferramenta é essa? Uma combinação de humilhação e fome. E não há nada que combine essas duas coisas, como o jejum. No Antigo Testamento, havia um dia nacional, compulsório de jejum para todos os israelitas. Era o dia da expiação, está lá em Levítico 16. Só quando você lê o livro de Levítico, você não vai achar a palavra jejum. Você vai ver Deus dizendo, nesse dia vocês vão se humilhar, outras traduções dizem, vocês vão afligir as vossas almas. Só que afligir não podia ser um mero sentimento, porque Deus diz, aquele que não afligir sua alma será eliminado do povo. Então se é só um sentimento, como é que a gente sabe se a pessoa sentiu ou não sentiu? Quem vai explicar isso é uma declaração de Jeremias, no Antigo Testamento, e depois uma de Lucas, no livro de Atos, no Novo Testamento. Os dois se referem ao dia da redenção, chamando de o dia do jejum, o dia da expiação, chamando o dia do jejum. Afligir a alma era jejuar. O texto também fala que Deus nos deixou ter fome. E se tem duas coisas que o jejum vai fazer comigo e com você, pelo menos no início, é ter fome, e o segundo é afligir a alma, humilhar. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar porque a gente não fica feliz. Eu, falei, a ideia é essa, filho. O pior foi outro que falou, não gosto de jejuar porque eu tenho fome. Eu falei, é parte do processo. Ele falou, pastor, mas a gente não fica bem. Eu falei, a ideia é ficar ruim. Só que você não vai ficar nesse estado ruim por muito tempo. Existe um momento onde você começa a ir daquele estágio ruim para o melhor, mas onde as coisas começam a ser quebradas dentro de você de uma forma inexplicável. Todas as pessoas que jejuam com regularidade e recorrência, mesmo que não façam jejuns tão prolongados, mas fazem com recorrência, testemunham as mesmas coisas. O centro gravitacional muda. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Pessoas que jejuam com frequência e regularidade, elas saem do centro de gravidade da Terra e começam a entrar no outro centro de gravidade do reino de Deus. As coisas materiais perdem absurdo e inexplicavelmente o seu valor. Coração fica blindado contra a ofensa. As coisas espirituais passam a ter outro valor e importância. Porque existe uma ferramenta que Deus aplicou, com uma lógica simples.
Eu tiro um pouco da alegria dos seus deleites inferiores para acordar você para a realidade que há deleites superiores. A palavra jejum, como aparece no Novo Testamento, no original grego, é a palavra nestil. Nestil é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estil é comida, ou comer. Então, nestil, em essência, é não comer. Então, jejum é abstinência de alimento. Mas na Bíblia também há outras formas de abstinência. Então, não sou contra outras formas de abstinência. Eu só acredito que elas têm que ser complementares e não substitutas do jejum de comida. Quem está acompanhando? Que hoje em dia você ouve os crentes dizer, estou em jejum de rede social, mas comida mesmo não fecha a boca nunca. Então assim, faça o outro também, mas sem negar o primeiro. Números 30, nós temos a lei acerca dos votos. Aliás, os crentes antigamente faziam mais voto do que os atuais. A nova geração nem sabe o que é isso. Mas Números 30, a lei dos votos, Deus diz, quando você fizer um voto a Deus, e voto era algo voluntário, a pessoa fazia porque queria, não porque era obrigado, com o qual quiser afligir a sua alma. O voto, assim como o jejum, tinha um propósito, afligir a alma. A pessoa abria a mão de algo importante, de valor para ela, temporariamente, só para cultivar uma consciência. Tem coisas melhores, mais importantes, que dão mais prazer do que isso. E era sempre uma forma de voltar os olhos para Deus e lembrar que é nele que nós temos plenitude de alegria. Você lembra da história que eu contei no início, falando do limão? Alguns dias depois eu estou em outra conferência, com outro grupo de pastores. Saio acompanhá-los, não estou comendo, estou só olhando, mas aproveitando o tempo de mesa. E eu percebo que quando terminou de comer, pegou como sobremesa uma salada de fruta. Para que o limão está doce, você imagina as outras frutas? Então quando eu vejo aquela salada de fruta, aquele monte de fruta picada, está me dando quase uma agonia de imaginar o quão doce está aquilo. Porque foi alguns dias depois, do limão já está doce. Então eu estou imaginando como é que deve estar aquilo. Enquanto eu estou imaginando o quão doce deve estar aquelas frutas, eu vejo aquela criatura pegar uma lata de leite condensado e começar a derramar em cima. E eu entrei no modo desespero. Eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele. Eu queria gritar com ele, não precisa adoçar, a fruta já é doce. Mas eu lembrei de uma época que eu, como ele, consumia tanto açúcar que eu não sentia mais o gosto do doce da fruta. E eu pensei, não adianta eu falar. Porque se eu falar, ele não vai me ouvir. Como naquela época, 60 quilos atrás, eu não ouvia ninguém. Eu pensei, se ele não passar o processo que eu passei, de desintoxicar, sair do açúcar, ele nunca vai saber que a fruta é doce. E aí, de repente, a percepção espiritual me vem. E eu começo a entender algo. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. O apóstolo Paulo está falando aos casais, casados, marido e mulher. Ele diz, não se privem, não se neguem um ao outro. Do que ele está falando? Se você olhar os versículos anteriores, ele está falando sobre intimidade sexual. O sexo para o casal, marido e mulher, não foi dado por Deus apenas para a procriação. Diferente de outros grupos, nós acreditamos que é fonte de deleite, de prazer. E quando ele está dizendo não se neguem, está dizendo que tem que ter frequência no ato de intimidade dos casados. Ou seja, traduzindo, a gente diz que tem que ter avivamento nessa área também, o crente. Outro dia um falou, meu versículo predileto. Mas Paulo vai falar de algo que é o único motivo que justifica uma pausa temporária no deleite do casal. Olha comigo. Não vos priveis um ao outro, salvo, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, isso é muito importante, os dois de acordo, por algum tempo, não é ato contínuo nem permanente, para vos dedicardes à oração. Ele diz, e novamente vos ajuntardes, não é por muito tempo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sempre disseram que para manter o diabo longe tem que orar muito. Nessa área, se você só orar, ele entra. Mas ele está dizendo que há momentos onde uma pausa é necessária. Por quê, pastor? Quando o casal está no avivamento da intimidade, não pode orar? Não, ele está dizendo que sua oração ali é mediana. Ele diz agora, você quer dedicar, quer se ocupar com a oração, você quer entrar em águas profundas, dá uma pausa no leite condensado. Aqui cabe bem a ilustração. Para resgatar a percepção do doce da fruta. Muitos de nós temos tratado a presença de Deus como algo comum, que já não nos toca mais.
Porque nós estamos distraídos demais com deleites inferiores. Eles não são pecaminosos, eles não são profanos, eles não são errados. Mas quando supervalorizados, e quando passamos a buscar somente essas coisas, e tem crente que tudo que ele quer na vida é prosperar, tem crente que tudo que ele quer na vida é uma valorização excessiva do que são deleites menores que nunca poderia concorrer com o lugar dele. Ele não consegue entender, porque mesmo tendo essas coisas, há um vazio dentro dele. Só um lugar onde eu e você teremos plenitude de alegria é o lugar da presença de Deus. E nós precisamos resgatar essa prática. Quem está entendendo, diga amém. Edward Farrell, pregador puritano do século XVI ou XVII, não me lembro com certeza, e diz: quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Eu ouso dizer que o inverso também é verdadeiro. Quando o jejum desaparece, o significado de Deus diminui. Mas eu ouso dizer que o oposto também é verdadeiro. Quando o jejum reaparece, o significado de Deus aumenta. Me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo pelo Espírito de Deus. Haverá um despertamento sem precedentes na nossa nação para o jejum. Como nunca, jamais foi visto na história da igreja. Porque Deus está nos chamando para um lugar. É tempo de acordarmos, de entrar no lugar de percepção, porque é profundo. Alguns anos atrás, Deus me levou a escrever um livro sobre jejum em jejum. Foi uma experiência incrível. Mas enquanto estava estudando, escrevendo sobre jejum como nunca, Deus foi me guiando a entender coisas que eu nunca tinha entendido. Um dia ele me questiona: qual o propósito do jejum? Eu não sei você, eu já tive momentos na minha vida que, em vez de só responder algo, você quer se exibir. Falei para Deus: propósito não, propósitos, plural. Eu tinha escrito um artigo, eu li a Bíblia algumas vezes de Gênesis, Apocalipse, separando todos os textos de jejum, depois classificando, sistematizando, e tudo que eu consegui foi um artigo, não era muita coisa. Mas um dos meus subtópicos era propósitos do jejum. Falei: olha, está aqui, jejum para arrependimento, dia da expiação e outros casos. Jejum para consagração. Nós temos jejum em momentos de aflição, como de Josafé em 2 Crônicas 20, ou Esdras clamando por proteção numa viagem. Nós temos ele na intercessão, Salmo 35:5, Davi dizendo que jejuava por quem estava enfermo. Podemos botar na intercessão e na batalha espiritual com Daniel e com Jesus, e fui botando os propósitos. O Espírito Santo naquele dia falou algo que eu nunca li em lugar nenhum. Ele falou: tudo que você enxergou nessa lista, você me deu, são propósitos secundários. O Senhor me diz: há um propósito primário onde todos convergem. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: qual o propósito primário? Na hora que eu perguntei, eu já vi os versículos na minha frente. Daniel capítulo 9, verso 3, o profeta diz: então voltei o rosto para buscar o Senhor, com oração, com súplicas e jejum. Buscar a Deus. Joel capítulo 2, verso 12, voltem-se a mim de todo o coração. Isso com jejuns, buscar a Deus. E de repente eu entendo, o cara que está se arrependendo está buscando a Deus. O que está se consagrando está buscando a Deus. Os dois estão buscando a Deus, e a temática do assunto da busca é o pecado. Um está buscando a Deus para vencer o pecado que o derrubou e ser restaurado. O outro está buscando a Deus para não ter que jejuar pelo motivo do primeiro. Ele quer vencer o pecado antes da queda. Isso é consagração. Mas não importa o motivo, todos estão buscando a Deus. Esse é o ponto de convergência. Mas é aí que surge a pergunta: eu e você precisamos de um motivo secundário para buscar Deus? Ou nós poderíamos mirar direto no topo, no propósito primário? Independente de problema, independente de aflição. Há uma cultura entre os crentes de não jejuar. Eu tenho feito pesquisas repetidas nas redes sociais, com muitos milhares de crentes respondendo. Ou seja, para quem estuda estatística, nós estamos falando de uma amostragem maior do que as pesquisas de intenção de voto. Cerca de 60% dos crentes respondem nunca ter jejuado um dia sequer na vida. Nunca, jamais tiveram uma experiência. A primeira pergunta não era para saber onde estão os jejuadores profissionais. Era assim: alguma vez, pelo menos uma só,
Você teve uma experiência? É quase a mesma coisa perguntar, algum crente já fez uma oração na vida? Nós não estamos tentando descobrir, não estamos os guerreiros da oração. É só tipo assim, você orou pelo menos uma vez? Não, nunca. 60%. Aí dos 40 que pode dizer, não, eu já fiz. A pergunta é, já fez mais de uma vez? Cai um monte para lá. Já fez mais de um dia? Sobra quase ninguém. Faz com frequência? Menos ainda. Mas do pouco que se jejua, a maioria só jejua em situação de emergência. Bateu o desespero, vamos jejuar. E não estou falando contra. Situações extremas requerem medidas extremas. Mas só jejuar quando tem problema, gente, significa que nós não entendemos o que está por trás dessa prática. Pela primeira vez na vida, em janeiro de 22, o Espírito Santo me conduziu a entender o que eu nunca tinha visto. Lucas 2,37. Fala de uma profetisa chamada Ana, que adorava noite e dia com jejuns. Essa mulher foi casada por apenas 7 anos. Perde um deleite inferior do matrimônio. Agora já está com 84 anos, muito tempo de viuvez. Ela não está azeda, ela não está amarga. Ela entra num lugar de deleites superiores, noite e dia, jejuns e oração. Ela entra num lugar de comunhão profunda com Deus. Atos capítulo 13, verso 2. Liderança da igreja de Antioquia. Enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam. Um indício de problema, de encrenca. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia é formada porque os crentes que fugiram de Jerusalém pregaram o evangelho lá e começou. Mas a igreja de Jerusalém já tinha voltado a ter paz. E lá em Antioquia não tem perseguição. Não há nenhum indício de problema. Mas eles estão mirando no propósito primário. O que esses dois textos têm em comum? Não só estão no Novo Testamento, foram escritos por Lucas e praticaram o objetivo de mirar no propósito primário. Mas as consequências. Ana é chamada de profetisa, uma mulher que entra numa sintonia com Deus fora do comum. Ela consegue entender e enxergar o Cristo que quase ninguém dos seus dias entendeu ou enxergou. Atos capítulo 13, naquele ambiente de jejum, a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, sensibilidade ao Espírito Santo. E ali vai nascer o maior movimento missionário da história da igreja. E você precisamos entender quando jejuamos para buscar Deus. Nós vamos entrar no lugar de sensibilidade e percepção à voz e à presença dEle, que é difícil de explicar. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Uns 2 anos atrás, eu estava terminando um período de jejum de 40 dias. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas nos últimos anos, eu passei a praticar intensamente esses jejuns prolongados. E tenho feito isso algumas vezes ao ano. Eu acordo na madrugada do 39º dia. Acordo com vontade de ir no banheiro. Arrependido de ter tomado tanta água à noite. O que eu faço nos jejuns prolongados é manter a atividade física. E eu tinha no treino tomado no mínimo uns 3 litros d'água. E treinei tarde, coisa que normalmente não faço. Só que o sono de um jejum prolongado, gente, é uma delícia, é muito profundo. Eu sou aquele tipo de gente hiperativo por natureza, nunca gostei de dormir. Tive que aprender, corrigido por Deus, a dormir como prática, como disciplina do cuidado do corpo. Mas sempre dizia para minha esposa, nunca espere eu dizer o que você fala. Como é bom dormir, eu amo dormir. Eu dizia, hoje eu durmo para obedecer a Deus. Mas não acho que é tão prazeroso. Mas o sono do final do jejum, esse sim é bom. Até porque, talvez pelo ritmo intenso de treino que eu entro, o corpo sem alimento, ele entra no modo de defesa. Ele quer recuperar energia. E parece que o sono, assim, é quase sobrenatural. Então, a hora que eu acordo, abro o olho com vontade de ir no banheiro, eu já estou arrependido de ter tomado água, porque eu não quero estragar aquele sono. A qualidade dele está maravilhosa. E quando eu levanto, a minha preocupação é tomara que eu não perca o sono, tomara que eu não perca o sono. Mas na hora de voltar do banheiro, a preocupação é outra. 2 anos atrás, eu estava com 50 anos de idade. Nunca na vida eu tive essa preocupação. E não conheço ninguém que teve, mas naquele dia me bateu. Qual era a preocupação na hora de voltar do banheiro? Não era se eu ia perder o sono. Eu estava tão atordoado de sono, parecia um zumbi. Que a minha preocupação agora é, tem algum perigo de eu dormir em pé enquanto eu ando? Porque eu pensei, se eu dormir eu vou cair. Eu voltei para a cama já assim com as mãos estendidas, tentando me precaver. E a hora que cheguei perto da cama, já me joguei nela. Quando encostei a cabeça no travesseiro, eu lembro que eu pensei, 3 segundos eu apago, estou dormindo. E logo que eu pensei isso, vem algo dentro de mim. Por que é que você não ora um pouco?
Primeira coisa que eu pensei, eu não quero orar, quero dormir. Outro dia um fariseu ainda falou em voz alta para mim, misericórdia. Eu falei, misericórdia tu. 39 dias orando o dia inteiro, jejuando, não vale? Não posso dormir à noite agora? Mas quando eu pensei, eu quero dormir, eu falei, isso não é meu, não é autossugestão. Porque se eu quero dormir, eu não vou mandar orar. E se vem a sugestão de orar e eu estou lutando contra porque eu quero dormir, não é de mim. Eu penso, se não é de mim, é externo, é espiritual. E aí eu continuo o processo eliminatório. Se é espiritual, certeza que não é o diabo. Ele não é besta de me chamar para orar. Ele não ia dar esse tiro no pé. Então, por eliminatório, eu penso, se não sou eu, Deus, Satanás. Será que é Deus? Porque não era nada espetacular, convincente. Você fala, uau, que coisa sobrenatural. Essa é a hora que a cabeça diz, é coisa da sua cabeça. Eu digo, mas se for da minha cabeça, é porque eu queria orar. E eu não quero orar, não pode ser da minha cabeça. E você começa a entrar no modo de racionalizar. Mas eu pensei, se eu levantar a orar e perder o sono, eu vou perder um deleite inferior. E mesmo que não for nada, o máximo que eu pedi é um deleite inferior. Mas se for Deus me chamando e eu não atender, eu vou perder um deleite superior. Eu falei, quer saber? Na dúvida, eu vou orar. Mesmo que não for Deus chamando. Só que eu tento orar, eu estou tão atordoado de sono que a cabeça está nem funcionando direito. Eu não sei você, mas eu já ri muito em vigília. Porque tem uns crentes que os dias começam a trabalhar, eles vão sendo vencidos pelo sono e começam a falar bobagem. Gente, já vi muito. Eu lembro um do meu lado ajoelhado. Ô Senhor, que Deus te abençoe. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Ele olhou para mim e falou, o quê? O quê? Pensei, já foi. Você dormiu de olho aberto. E a hora que eu fui começar a orar, eu não pensei direito. Eu comecei falando assim, Senhor, quero te agradecer por mais um jejum que está terminando. A hora que eu falei isso, já me arrependi, fiquei com vergonha. Falei, o que é que eu estou falando? Eu estou agradecendo que ele me sustentou até aqui, ou estou comemorando, aleluia, vai terminar? Porque aí não fica legal você comemorar isso com Deus. Só que a hora que eu penso dessa devagada com sono, eu lembro de algo. Minha mulher e meus 2 filhos resolveram me acompanhar naquele jejum. Estavam fazendo os 40 dias. E aquilo me emociona. Eu falo, Deus, já não é comum ter doido que jejue 40 dias. Uma família inteira. Eu falei, isso é no mínimo histórico. Só que eu lembrei que não era só minha família. Quase 20 dos meus pastores e líderes estavam me acompanhando no jejum. Eles já sabiam a época do ano que eu fazia. Eu falei para Deus, eu não chamei ninguém. Só que a hora que eu falei, eu não chamei ninguém. Aí sim eu ouvi uma voz. E agora dava para saber que não era uma autossugestão. Era claramente a voz de Deus. A voz diz, quem chamou fui eu. E quando eu vi aquilo, um temor se apoderou de mim que não dá para te explicar. O temor de dizer, eu nunca parei para pensar que é um chamado para esse tempo e para essa hora, para o jejum. Mas quando a voz diz quem chamou fui eu, foi como se alguém lá no céu apertasse o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma maneira que eu não consigo te descrever. Eu nunca tive uma experiência como essa na vida. A lembrança ainda me emociona. Eu nunca senti tanto prazer, tanto deleite. No dia seguinte eu junto a família para contar, falei, tem algo sobre o jejum de vocês não sabem. Deus chamou vocês. Vocês não fizeram apenas porque quiseram, porque eu não tinha convidado. Aí eles, do que você está falando? Eu lembro que eu falei, Deus entrou no meu quarto ontem. Minha filha disse, Pai do céu, o senhor viu Deus? Eu falei, graças a Deus que não. Ela, como graças a Deus que não? Não era para... Falei, filha, deixa eu te explicar. Eu não vi nada. A primeira coisa que eu fiz foi fechar o olho. Ela falou, mas estava escuro. Eu falei, mas ele é luz. Eu falei, eu fechei os olhos com força. E de medo da luz, que eu imaginei, não vi nenhuma luz que pudesse ser maior, eu cobri os meus olhos com as mãos, apertei com força e fiz questão de ajoelhar naquela posição, com a cara no chão, para não ver nada. Eu falei, não dá para explicar como algo tão maravilhoso pode ser tão assombroso. Não é medo ruim. É um senso de profundo respeito a algo que é tão maior do que as palavras possam explicar. Mas mesmo com aquele profundo temor, reverência, com a cara no chão, eu nunca senti tanta alegria, tanto gozo. Eu só conseguia lembrar de uma coisa. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, delícias, 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 delícias perpétuas.
Alguns dias depois, minha mulher diz, eu te conheço. Você não vão completar 30 anos de casado? Ela falou, você está em crise. Eu falei, estou em crise. Ela falou, por quê? Eu falei, amor, dos nossos quase 30 anos de casados, os primeiros 20 foi só semeadura. A colheita veio da última década. Ela falou, é verdade. Eu falei, e nos primeiros 20 anos, teve tanta coisa que a gente queria e não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, mas agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou, isso deve ser bom. Eu falei, tomara. Ela falou, não, isso deve ser sinal de maturidade. Eu falei, tomara, porque senão é autossabotagem. Ela falou, mas qual exatamente é a crise? Porque se você não quer, não quer. Eu olhei para ela e perguntei, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas? Achando que isso ia trazer algum tipo de realização. Enquanto a gente estava distraído com esses pequenos deleites, a gente não entrou como deveria na fonte da plenitude da alegria. Por que demorar tanto tempo para descobrir isso? Ela falou, o importante é que você descobriu. E sabe, é frustrante às vezes tentar falar de algo que parece estar além da capacidade de explicar. Mas há um chamado vindo de Deus esses dias para uma prática que vai abrir os nossos olhos, que vai nos trazer percepção, sensibilidade a Ele, como nunca antes. E eu quero te encorajar. Quando você olha para trás desses 19 anos, é uma história de muita alegria, mas me ouça com atenção. Há conquistas muito maiores. Há um lugar de uma profundidade muito maior em Deus, que Deus está chamando vocês como indivíduos e como casa para viver. E eu acredito honestamente que mais do que ensino, a palavra que eu estou trazendo para vocês hoje é profética. Há uma santa convocação acontecendo e nós vamos ter que levar mais a sério o jejum. Jesus só diz quando jejuardes, ele não diz como faz, de quanto tempo, qual a duração, qual o tipo. Você tem liberdade de escolher ou obedecer alguma direção do Espírito Santo. O que a gente não pode é nunca fazer. A gente tem liberdade para escolher a periodicidade, a recorrência, o tipo, o formato, a duração. O que a gente só não pode escolher é nunca fazer. E à medida que entramos nesse lugar, nós vamos descobrir algo que vai nos guardar. Um dia desse, um irmão falou para mim, é verdade, tu já fez 10 desse jejum de 40 dias? Falei, é. Ele falou, você quer ser melhor do que Jesus? Falei, não. Eu estou fazendo vários porque eu sou bem pior do que ele. E eu não quero nunca, jamais, perder a sensibilidade. Mas quando eu comecei a jejuar para quebrar a carne e não perder a sensibilidade, ela começou a aumentar. Ela começou a crescer. Um dia desse, um amigo, é um jejuador. Mas ele me abordou e falou, Subirá, estou preocupado com você. Eu acho que você já está indo para um lugar de fanatismo. Ano passado eu fiz 3 desses jejuns. Eu falei, deixa eu te contar algumas das experiências que eu tive nos últimos jejuns. E quando eu terminei de contar, ele olhou para mim e falou, então, como eu estava te dizendo, eu também vou jejuar mais. Você não tem que fazer o que eu tenho feito. Mas acredito que a maioria de nós deveria fazer mais do que já fez. Clique e veja mais vídeos como esse.